Então, não interessa quão moderninho e quão descolada seja a sua visão da igreja. O que realmente, ao fim e ao cabo, vai fazer toda a diferença é você viver o que Jesus ensinou acerca da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Foi Ele que morreu pela igreja. Ele é o nosso referencial de todas as coisas. E é interessante que no Novo Testamento, e para ser mais específico, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, só existem 2 ordens cardeais de Jesus. O Senhor ensina muita coisa. Jesus passa ali pelo Sermão do Monte, tem muita coisa sábia, tem muita palavra profunda. Jesus desconcerta os fariseus em muitas ocasiões, com ensinos totalmente inesperados, desconcertantes, mas ele só ordena 2 coisas na Bíblia. Nos evangelhos só há 2 mandados cardeais de Jesus. E eu gostaria de tratar com você aqui sobre esses 2 mandados cardeais de Jesus, porque quando a gente nota muitas experiências de igrejas que estão aí fora, você vê um desequilíbrio, ou numa área, ou na outra, ou numa primeira vertente, ou na segunda, ou numa asa, ou na outra asa. E quais são essas 2 ordens de Jesus, diante das quais você, que é cristão, não tem escolha? Eu posso ter escolha acerca de uma série de coisas na Bíblia, mas quando Jesus dá essas 2 ordens cardeais, fundamentais, não tem escolha. Ou eu sou cristão e sigo essas ordens cardeais, ou eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus. E essas 2 ordens cardeais, uma equilibra a outra. Uma ordem impede que a outra se torne uma ênfase doente. E esse é um problema. Há tanta obra doente aí fora, porque só usa uma asa. E se você é uma pessoa que já viu pássaros voarem, é impossível voar com uma asa só. Não dá para voar com uma asa só. E é interessante que uma ordem de Jesus equilibra a outra. Uma ordem de Jesus permite que a outra ordem se torne saudável, não desequilibrada, não uma ênfase exagerada. E quais são essas 2 ordens? Você pode estar perguntando. A primeira ordem, o primeiro mandado cardeal de Jesus, está ali em João capítulo 15, verso 12. Em que ele diz: o meu mandamento é este. Nota que não está no plural, é o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante que mais cedo, em outras referências, ele fala algo semelhante, mas não com esse peso. Ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeira coisa, você tem que se amar a si próprio. Então, o que é saudável é você amar a si próprio. Amar a semelhança que Deus criou em você, em relação a Ele. Amar a identidade que Ele gerou em você. E com base nesse amor, no amar-se a si mesmo, você vai amar o outro. Mas agora aqui Jesus rompe qualquer barreira. E Ele diz: espera lá, o meu mandamento, singular, um só. O meu mandamento é este: que vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou, irmãos? Qual foi o tipo de amor com o qual Jesus nos amou? Lá em João 13 a Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Amar até o fim significa amar até o fim
de tudo aquilo que você é, tem, possui e virá a ser. Amar até o fim, desculpa, amar até o fim significa amar até o limite das suas possibilidades, com todos os seus recursos, até o fim daquilo que você possui e é. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O outro sentido de amar até o fim, amar até ver mudança. Amar sem desistir. Amar sem largar no meio do caminho. Amar sem descartar, sem deletar. Sem passar a ignorar a pessoa, porque você cansou de amar sem ver resultados. Meu pai era uma pessoa violenta contra o evangelho. E eu fui o primeiro a me converter na minha família. Me converti ainda muito novinho, 12 anos. Fui para a igreja, me converti mesmo. Foi uma conversão genuína. Conheci o Senhor, passei a servir o Senhor. E o meu pai ficou preocupado e mandou a minha mãe para ver que seita era aquela. E a primeira vez que a minha mãe foi para a igreja, ela já se converteu e já ficou. E depois os meus irmãos, e depois meus irmãos casaram, os meus cunhados, depois meus sobrinhos, os meus filhos. E o meu pai demorou 25 anos para se converter. E no final ele se converte, depois de um tempo em que a minha mãe passou a orar e jejuar, especificamente pela salvação do meu pai. É uma longa história, mas é interessante que o amor que foi praticado pela família em relação ao meu pai, era uma decisão de amar até o fim. E é interessante, quando a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, do que mais Jesus está falando? Não é desse amor piegas, não é desse amor meloso, de tapinha nas costas, de beijo molhado, de abraço sem compromisso. Do que é que o Senhor estava falando? Ele está falando do tipo de comunidade que a igreja deve ser. Ele está se referindo ao tipo de discipulado que nós devemos viver dentro da igreja. Ele está se referindo à atmosfera e ao ambiente da vida da igreja. A ordem de Jesus aqui não era um amor emocional. Ama com sentimento, ama emocionalmente. Não é disso que ele está falando. Toda vez que o Senhor fala de amar, amar envolve alguma coisa prática, objetiva. E deixa eu te falar, amar dói. Amar tem custo. Amar tem preço. Amar tem investimento. Amar é um ato de escolha da minha vontade e da sua vontade. Ou eu amo e vou amar de maneira prática, ou eu não amo. E é interessante que amar fala exatamente de pagar o preço de andar a segunda milha. Quando a Bíblia fala do andar em amor é exatamente assim, é andar na cruz. E eu vou te falar, sem algum nível de desconforto, não tem como amar. Eu tenho 3 filhos, e eu amei os meus filhos durante todo o tempo que eles estiveram debaixo do meu teto, e houve fases do meu relacionamento com os meus filhos que foi difícil amar. Eu ouvi coisas injustas, de adolescente imaturo. Um dia eu tive que ouvir do meu filho, pai, eu não sou missionário. Não gosto do tipo de família que vive mudando. Vocês mudam demais. E eu pensando comigo, menino, tanto de coisa boa que veio por conta de você mudar demais. Pergunta para os seus colegas. Quantos que já viram, visitaram, estiveram, receberam, e outras coisas. Depois que ele amadureceu,
havia um colega dele que os dois estavam conversando, e o colega reclamava das brigas em casa, das constantes brigas, das dificuldades, do desrespeito, da instabilidade. E ele falou para o colega, isso foi ele que me contou. E naquele livro, eu não sei quantos viram aquele livro, Como Fazer do Seu Filho um Idiota, são os meus filhos que fazem a dedicação do livro, a apresentação do livro. E ele conta isso naquela apresentação, e ele diz que, conversando com um colega, ele descobriu que família especial era aquela que ele vivia. E ele falou para um amigo, eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigarem. Briga desbocada, bate-boca, desrespeito, baixaria, coisa feia, xingamentos, berros. Eu nunca ouvi os meus pais brigarem publicamente, nunca vi isso acontecer. E o amigo dele falou, você deve estar mentindo. Você não pode estar falando a verdade. Ele falou, não, eu estou falando a verdade, eu nunca vi, eu não tenho memória disso. Eu nunca vi isso acontecendo. E aí, algum tempo depois, esse meu filho, esse mesmo que tinha falado, meu pai, eu não sou missionário, me incomoda estar numa família de missionários. Esse mesmo filho chegou para mim, no dia do meu aniversário de 50 anos, ele encheu uma bacia de água e lavou os meus pés. E falou, pai, eu me arrependo das besteiras que eu falei na minha vida. E eu sou grato, extremamente grato, por tudo aquilo que nós vivemos como família, etc. Me lembro de uma outra ocasião que a gente, sempre muito carinhoso com os nossos filhos, um dia ele era pré-adolescente, aí ele disse, para de me beijar, é vocês que precisam disso, eu não preciso dessas coisas. Aí, muitos anos, ou vários anos depois, ele diz, pai, eu me arrependo de ter dito aquilo, eu preciso, né, desse afeto e dessa coisa. É interessante, hoje eu contava hoje de manhã para os irmãos, ele é um brutamontes mais alto que eu, está na força de elite dos fuzileiros navais, e ele não me chama de pai, ele me chama de papai, porque ele faz questão de demonstrar que o nosso relacionamento é especial. Mas sabe, se você deseja amar, vai haver algum tipo de dor, há algum tipo de dor. Não tem como amar sem perdoar, não tem como amar sem servir, não tem como amar sem se colocar em segundo lugar. Se é uma ideia de amar lá no estilo do mundo, a ideia de amar é superficial, é melosa e se limita a palavras. Mas o amor segundo Deus é um amor que tem preço, tem custo. Se você é pai ou mãe, você renuncia a muitos confortos pelos seus filhos. Há investimento de preocupação, de trabalho, de levar para a escola, de acompanhar como é que está na escola, de ver com quem está, que hora que vem, que hora que vai chegar, o que está fazendo, com quem que está fazendo, se está crescendo ou não está, se está enfermo ou não. Há um preço envolvido no amor, não há amor de graça. Quando Jesus ama, a maior expressão de amor de Jesus é a cruz. Ele está dizendo, eu amo, mas eu amo de uma maneira perfeita, plena, incondicional, com todo custo, inclusive da minha própria vida por vocês. E aí ele vem nessa ordem cardeal, nesse mandado cardeal, como eu disse, do qual nós não podemos fugir se nós somos cristãos. E ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o que significa isso, pastor? É sermos uma comunidade dos salvos que cuida uns dos outros, que ama uns aos outros, vinculada uns nos outros.
E esse vínculo não pode ser uma amizadezinha superficial, daquele tipo de amizade de tomar cerveja no sábado e ver futebol e esquecer do resto. Fala dessa amizade de cuidar. Fala dessa amizade de família. Fala desse relacionamento de vínculos reais. Eu quero te perguntar, você está vinculado a quem no corpo de Cristo? A Bíblia mostra uma diferença muito clara entre o corpo vivo, que tem vida, que se move, e um saco de membros. Se você vai no IML lá, certamente você vai encontrar situações horríveis de cadáveres desfigurados. Você tem pedaços de um corpo. Mas isso não define um corpo vivo, saudável, que move e que constrói propósito. O corpo que constrói propósito é um corpo vinculado, com juntas, ligaduras, artelhos, músculos, pele. Com quem você está vinculado? Ou a quem você está vinculado na igreja de Deus? Sabe, irmãos, isso não é invenção minha. Está lá o apóstolo Paulo dizendo que nós somos corpo de Cristo. Nós estamos vinculados uns aos outros. Se de fato isso é uma realidade entre nós. E eu pergunto, com quem nós temos esse vínculo? E esse vínculo, onde nós praticamos, onde nós podemos praticar as mutualidades, amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, levai os fardos uns dos outros, uns dos outros, uns dos outros. A Bíblia é cheia dessas mutualidades. Isso vai gerar então um tipo de atmosfera na casa de Deus e na igreja de Deus. Eu me lembro, muitos anos atrás, nós éramos uma igreja tradicional, uma igreja onde não se cria nos dons do Espírito, no batismo no Espírito Santo. E nessa igreja, é a pilha. Você me deu o outro que está com a luzinha vermelha. Hã? É? Ok. E nessa igreja tradicional nós tínhamos muita movimentação, muita festa, muito fuar. Nós fazíamos gincana. Era uma moçada muito ativa. Mas nós não éramos ainda uma comunidade que vivia e praticava essas coisas de amar uns aos outros nesse nível. E nós começamos a anelar da parte de Deus, Senhor, nós queremos viver a experiência do Teu mover. Presta atenção no que eu vou falar. Senhor, nós desejamos viver a experiência do Teu mover. E nem a gente tinha uma ideia completa do que era mover de Deus. Mover de Deus é uma coisa meio etérea, meio não palpável. Mas nós começamos a orar por isso. Nós queremos experimentar o que o Senhor tem para nós. Queremos experimentar o que o Senhor tem para nós. E Deus começou a agir, Deus começou a mover. E eu compartilhava hoje de manhã. A primeira coisa que começou a acontecer era uma igreja apática, fria, indiferente, refratária a qualquer coisa. As pessoas estavam nem aí com louvor, nem aí com palavra, nem aí com coisa alguma. Mas um grupo na igreja começou a orar para que Deus gerasse fome e sede espirituais. Que os irmãos começassem a sentir desejo, anelo por um mover genuíno de Deus no nosso meio. E isso durou alguns meses, e de um mês, 2, 3, passou para um ano, e começamos a jejuar e orar, e a crer, e a esperar essa atmosfera. E de repente aquela igreja começou a ser transformada. E eu me lembro de ocasiões em que as pessoas choravam com fome de Deus. As pessoas tinham tanto anelo pelo Senhor que elas iam às lágrimas. E isso, um dia nós estávamos
numa reunião de oração, e alguém foi usado em palavra profética, e Deus nos falou naquela ocasião: é o vosso estado de necessidade, é a vossa fome, é a vossa sede, é essa santa insatisfação que me atrai até vós outros. E a partir daí as coisas começaram a mudar muito rapidamente, e aquela comunidade fria, apática, refratária, começou a se tornar um povo apaixonado, um povo intenso, um povo comprometido. E aí daqui a pouco as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo começaram a acontecer no meio da igreja, e sinais, e gente sendo curada, e gente sendo batizada no Espírito Santo, e surpresas que aconteciam em várias ocasiões. Quando alguém tocava um acorde, inesperadamente a presença de Deus tomava aquele ambiente, e as pessoas em lágrimas iam caindo de joelho no chão, sem que ninguém pegasse o microfone para manipular psicologicamente o ambiente. E Deus começou a agir, e aquela comunidade apática, refratária, indiferente, começou a se tornar uma comunidade amorosa, intensa, que cuidavam uns dos outros, onde os relacionamentos eram relacionamentos genuínos, onde havia transparência, vulnerabilidade, uma atitude genuína dos irmãos uns com os outros. Ninguém estava ali para praticar uma imagem falsa de rede social, como a gente vê tanto hoje. Havia realidade de relacionamento, e os irmãos levavam os fardos uns dos outros, e algo extraordinário começou a acontecer. Nós começamos a perceber que Deus estava movendo genuinamente no meio daquele povo, de maneira soberana, de maneira sobrenatural. E eu me lembro várias vezes de pessoas virem visitar a igreja e ficar lá, e as conversões começaram a acontecer de maneira espontânea. Na época a gente não entendia coisa alguma de células, não entendia coisa alguma de estrutura, de mobilização, de iniciativas de liderança, nada de mão do homem, impressões digitais do homem no meio da igreja. Era algo soberano que estava acontecendo entre nós. E é curioso que o estilo de discipulado que nós passamos a viver se tornou um discipulado para ser. E eu quero te chamar a atenção sobre isso nesse momento, porque é algo extremamente delicado que eu vou falar agora. Quando você discipula para ser, você vai imitar Jesus no relacionamento com os discípulos. Quando você vai discipular para ser, você vai se colocar 100% nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele seja a pessoa a transformar a vida do seu discípulo, da sua discípula. Quando você discipula para ser, não é você o referencial no nível de você, na marra, na força, produzir transformação na vida das pessoas, mas é o Espírito Santo agindo. Irmãos, e nós experimentamos um autêntico avivamento. Houve alguns exageros aqui e acolá, gente infantil que às vezes manipulava o discípulo, alguns casos aqui e acolá de gente infantil que se assenhoreava do discípulo, mas em linhas gerais, a regra geral, a experiência maior entre nós foi de um discipulado vivo, em que as pessoas de fato estavam conectadas, e de fato aquilo se tornou uma comunidade onde o afeto, onde o acolhimento incondicional, onde o receber as pessoas incondicionalmente se tornou a experiência. Eu quero te perguntar, quando você pensa na vida da igreja, qual é a imagem que te vem? Eu quero te falar que para mim está muito claro. Eu penso na família de Deus. Eu penso numa comunidade relacional. Eu penso numa comunidade onde as pessoas valem o que elas significam, não o que elas rendem.
Eu penso numa família, não numa igreja empresa. E aqui deixa eu piorar um pouco, ou aprofundar mais, tornar um pouco mais difícil essa análise. E eu faço essa pergunta porque eu já sei a resposta. Senão dificilmente eu faria. Onde é que você está pondo a sua vida? Para falar de maneira mais grosseira, onde é que você amarrou o seu burro, meu filho? Que tipo de igreja você está pondo na sua vida? Os melhores anos da sua vida. Que tipo de igreja você está colocando sua inteligência, sua energia? E aí você vai perguntar, pastor, mas a pessoa não tem que ter luz? É claro, a Bíblia diz que cada um deve edificar na luz que tem. Não dá para cobrar de alguém edificar numa luz que a pessoa não tem. Mas por que eu faço essa pergunta? Porque você tem luz. Porque nós queremos viver a experiência de uma igreja orgânica, viva, família, comunidade, onde as pessoas se amam, onde elas se cuidam, onde o discipulado para ser define o tipo de relacionamento que nós temos uns com os outros. E quando eu falo discipulado para ser, é esse o discipulado que Jesus praticou com Pedro. E não há nenhum discípulo mais exposto do que Pedro nos evangelhos. O Pedrão só dá bola fora. E a Bíblia mostra com clareza o processo de Pedro. E o relacionamento de Jesus com Pedro era um relacionamento para levá-lo a ser alguém dependente do Espírito Santo. E o relacionamento de Jesus com Pedro era para levá-lo a ser alguém resolvido internamente. O discipulado de Jesus com Pedro era para transformá-lo. E você vai vendo aos trancos e barrancos, com resposta, e depois com atitudes tolas. No final das contas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a sombra de Pedro curava. Você vai ver um cara sábio, resolvido, completo, completamente focado naquilo que Deus tinha chamado, que Deus o tinha chamado para fazer e ser. Então o discipulado dentro da vida da igreja é um discipulado para transformação. Onde isso acontece? No ambiente de amor, no ambiente de aceitação incondicional, no ambiente onde eu sei que eu vou ser amado incondicionalmente, onde eu vou ser aceito incondicionalmente, onde eu valho o que eu significo, onde eu estou claramente colocado dentro do contexto de uma família da fé, não dentro de um Bradesco, dentro de uma empresa, onde tem um feitor sobre mim que me discipula para fazer. E alguém toca a música, lerê, lerê, tá, lerê, 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 tá, lerê, lerê, tá, lerê, 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 tá. Que define os seus relacionamentos na casa de Deus. Vai olhar os evangelhos. Não é bíblico o discipulado para fazer no Novo Testamento. A relação de Jesus, Jesus não treinava os discípulos como fazer uma campanha evangelística com êxito. 3 passos para a cura divina, 4 ferramentas para o exorcismo. Primeiro, cospe no chão, faz a meleca, passa no cego, plim, o cego será curado. Você não vê isso. O discipulado de Jesus é para ser. A ênfase de Jesus não está em coisas mecânicas. Sabe, nós falamos hoje de manhã sobre uma filosofia que entrou dentro da igreja e determina comportamentos. Isso é horrível.
Você sabe que não existe filosofia neutra? Toda filosofia vai pedir de você uma prática. Se você a aceita, essa filosofia pede de você uma prática, determina um perfil, você vai ficar parecendo com aquela filosofia e vai gerar uma consequência na sua vida. Mas não é só filosofia não, ideologia. Ensino na igreja, teologia pede uma prática. Então não é neutro o que eu estou falando para você aqui agora de manhã, agora à tarde. Porque isso, à medida que entra no seu coração, e você vendo que é bíblico de fato, concordando com a palavra, essa palavra vai pedir de você uma prática, vai produzir um perfil, e vai gerar uma consequência, um tipo, uma maneira de ser igreja. Você vai ver então nos evangelhos e no relacionamento de Paulo com os apóstolos, com os discípulos dele, que também eram apóstolos, com Tito, com Timóteo, com Epafrodito, com Priscila, com Áquila, com tantos outros irmãos. O discipulado era para ser, não era para fazer. Ainda que a gente aprenda a fazer coisas, o foco do discipulado não é esse. Eu quero perguntar, quantos desejam viver nessa comunidade onde nós somos a família de Deus, onde o amor é incondicional, onde a presença de Deus pode fluir com liberdade? Sabe, irmãos, uma coisa passou a acontecer no nosso meio. Preste atenção aqui. As pessoas que vinham visitar, e eu me lembro especificamente do Ronaldo, ele era casado há pouco tempo, e ele veio nos visitar, e a reunião foi saturada da presença de Deus. Uma atmosfera de paixão, de intensidade, uma atmosfera que era visível. O afeto dos irmãos uns com os outros e o relacionamento ali uns com os outros. E depois esse irmão estava do meu lado. Ele falou com o olho arregalado: encontrei o meu lugar. E nunca mais saiu. Aquela igreja mais tarde se tornou a Igreja Luz para os Povos, e ele é bispo da Igreja Luz para os Povos até os dias de hoje, até atualmente. Por que ele chegou e descobriu, entre aspas, a turma dele? Porque ele foi impactado pela atmosfera, pelo ambiente, por aquilo que ele viu e por aquilo que ele experimentou. Então, o primeiro mandamento cardeal de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O referencial é como eu vos amei. Isso vai produzir uma comunidade. Isso não é neutro. Se você passa a amar esses irmãos que você está vendo aqui, todos têm nome, endereço, CPF, timbre de voz, potencial, inteligência, problemas, dificuldades, marcas, memórias, cicatrizes, temores, todos aqui dentro. Mas se você passa a viver essa experiência do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, isso aqui vai se transformar num pedaço do céu. Isso aqui vai se transformar num lugar que atrai as pessoas, e quem vem fica chocado. Eu quero isso. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é o Novo Testamento. Isso aqui é o modelo lá do livro de Atos. Isso aqui é família de Deus. Eu quero isso para mim. Não quero igreja empresa, quero igreja. E como eu disse, nós falávamos hoje de manhã de uma filosofia muito perigosa, que é o pragmatismo. E o pragmatismo foi introduzido por um filósofo americano, James Watt, século XIX. E esse homem influenciou o pensamento americano e a prática americana e a atmosfera e a cultura americana. E a cultura americana nos influencia
nós brasileiros. E nós nos tornamos pragmáticos. Então, a palavra pragmático parece um adjetivo positivo e muito bom e inquestionável. E o que é ser pragmático? Eu vou gastar o meu tempo, a minha energia com aquilo que me interessa, com aquilo que me traz algum lucro. Aquilo que não me traz benefício, aquilo que não me traz algum lucro, não vou gastar meu tempo. Eu não vou dar atenção. Não vai atrair o meu investimento existencial, de pessoa. Não vou colocar na lista do meu WhatsApp o Zé, porque não me interessa o Zé. Vai estar na minha lista de WhatsApp, dentro dessa lógica pragmática, quem me interessa. Então, pode-se dizer que eu sou movido por interesse. Até na minha lista de WhatsApp. Para os meus negócios, eu vou me aproximar de quem me interessa. E aí nós trazemos isso para dentro da igreja. Eu deleto quem não me interessa e eu passo a viver com aqueles que me interessam. E é interessante, se você vai olhar para Jesus, Jesus não era pragmático. Quero resumir isso dizendo o que ele vive lá, por exemplo, no episódio quando o ministério dele está bombando. O ministério de Jesus arrastava multidões. A sacola de oferta do tesoureiro, que era Judas Iscariotes, estava cheia. Jesus estava com a agenda toda cumprida, toda tomada. Todos os dias ele tinha muitos lugares para ir para pregar, muitos convites certamente. E ele para tudo e tira dinheiro do próprio bolso para pagar para ir para o outro lado, para visitar um endemoniado de Gadareno. Eles alugam um barco, está implícito. Eles compram comida, está implícito. Jesus pagou para ir lá, gastou dinheiro para ir lá. E quando ele chega, ele vê um jovem desgraçado, miserável, mal cheiroso, possesso por legiões, vivendo no meio de sepulcros e convivendo com porcos. E Jesus expulsa os demônios. Os discípulos não têm que fazer nada, ficam todos lá olhando, porque é Jesus que expulsa aquela legião de demônios. O jovem gadareno pede para Jesus que Jesus permita que ele faça parte da equipe, permita que eu te siga, permita que eu esteja junto de você. Em outras palavras, ele se ofereceu para ser o 13º discípulo. E Jesus disse que não, você não, basta você testemunhar o que Deus fez por você, mas você não vai me seguir. Aí os discípulos podem parar e perguntar, se coloque ali nos sapatos de Pedro, Tiago e João, os mais verborrágicos. Espera lá, não entendi nada, o que nós viemos fazer aqui? Largamos uma multidão lá, enorme, de milhares de pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, para vir aqui, para nós não fazermos nada, para a gente ficar de plateia, vendo esse infeliz ser liberto, e foi só para isso? Sabe, Jesus não era pragmático. O que significa isso? Significa que nós somos chamados a ter a mesma atitude do apóstolo Paulo, que gerou em Cristo Jesus Onésimo numa cadeia. Onésimo era um escravo, fujão, problemático, complicado, cheio de cacoete. Quando eu falo cheio de cacoete, por conta do perfil de escravo fujão que ele tinha. E Paulo, escrevendo para Filemão, que era o dono de Onésimo. Onésimo era escravo e continuou sendo escravo. O apóstolo Paulo vai e escreve e diz: recebe-o como a um filho amado.
Quer dizer que nem cascuda vou poder dar nesse escravo miserento? Não, você não trata seu filho assim. Você trata seu filho com cascudo. E é interessante então que essa é a comunidade que é resultado dessa prática: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quero perguntar, quantos querem viver o céu na terra dessa forma? Quantos querem viver, querem construir e reproduzir esse tipo de comunidade? Irmãos, essa experiência é explosiva. Nós éramos, nessa época, uma pequena igreja que foi sendo transformada muito rapidamente, de uma igreja tradicional para uma comunidade como essa que eu estou me referindo. E nós éramos uma igreja de umas 350 pessoas, e quando Deus começou a trazer esse tipo de atmosfera e a produzir isso, em alguma coisa como 3 anos e meio, 4 anos, aquela igreja se tornou uma igreja de 4.000 discípulos. De 88 a 92 houve uma explosão extraordinária. E eu me lembro que a gente fazia referência àquele versículo: e ia acrescentando o Senhor o número daqueles que deveriam ser salvos. Um tipo de crescimento que nós experimentávamos era esse crescimento espontâneo, porque quem vinha fazia propaganda. Encontrei um povo maravilhoso demais. Aquela igreja é uma igreja incrível. Você tem que ver. E trazia, um jovem trazia o irmão, o jovem trazia os seus pais. Daqui a pouco aquela igreja explodiu, cresceu, avançou. Por que avançou? Por que cresceu? Por causa da prática dessa primeira ordem cardeal de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quantos desejam viver numa comunidade assim? Você entende as implicações extraordinárias, maravilhosas disso? Eu estou falando para você aqui de um projeto de igreja, de uma maneira de ser igreja, que vai além de alisar banca em final de semana, que vai além de viver uma agenda social. É mais do que isso. Mas há um perigo. Com o tempo, em alguns lugares, sem o outro contraponto, que é a grande comissão, há um risco de certas igrejas se tornarem um clube. Vira um clubinho, fechado entre si, e os irmãozinhos tudo lustrando a testa um do outro. Nossa, mas como você é espiritual, uau. Não, espiritual é você, meu amado irmão, auão. Nossa, minha irmã, mamã, como que você é cheia do Espírito Santo, tarantantanto. Oh, glória a Deus, de Isaac, Jeremias e Jacó, corococó. Vira um clube, é uma seitazinha que vive em função de si mesmo. É a confraria, sabe, dos exclusivos, que excluem todos os outros que não fazem parte do métier, que não fazem parte do clube. O que nos salva de viver uma experiência de clube? O grande mandamento? Não, a grande comissão. E qual então é a outra ordem de Jesus? E ele a dá de maneira, vamos falar difícil, peremptória. Fala para o seu vizinho, peremptória. O que é a palavra peremptória? Indiscutível, de maneira firme. Está lá em Mateus, vamos abrir a Bíblia. No verso 18 do capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é alguma, não é a maior parte, mas toda autoridade me foi dada no céu, nas regiões celestiais, no mundo espiritual e na terra, sobre esse planeta. Por causa disso, verso 19,
Portanto, em função disso, em consequência de toda a autoridade me ter sido dada, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide. E é interessante que a palavra aqui, a ordem é vá. A ordem aqui é vá, faça discípulos, batiza-os e ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Mas é curioso que se a gente vai no grego, na língua original, em cima da qual o Novo Testamento foi escrito, você vai ver que o ide não era o vá, como eu acabei de dizer, é indo, faça discípulos. Isso significa que isso fala de uma relação, de um caminhar junto, de um edificar, de um investir uns nos outros. Fala de evangelismo, fala de pregar o evangelho. Mas aí, nós que viemos de um tipo de experiência exaustiva, e quando eu falo experiência exaustiva, o tipo de igreja, empresa, cansa qualquer um. Mas sabe que o primeiro a cansar e a se esgotar são os próprios pastores? Eu estava como eu disse, eu estava num curso lá em Londrina, e um irmão que fez um mestrado sobre esgotamento pastoral, ele trouxe uma estatística muito perigosa. Ele, usando algumas estatísticas de igrejas americanas, eu acho que no Brasil não vai ser muito diferente. Essa estatística indicava que 75% dos pastores americanos, sendo entrevistados pessoalmente, é claro que isso era uma amostra, afirmavam que, se pudessem voltar atrás, não teriam mais optado pela obra do ministério. Em outras palavras, se arrependeram de ter se tornado pastores. 75% é um número alto demais. Mas por que será que essas pessoas se arrependem de ter se lançado no ministério? E se o pastor está assim, quem dirá outras pessoas que servem esse tipo de modelo de igreja empresa? Porque é cansativo, porque exaure, porque é de provocar esgotamento emocional, espiritual e físico. Nunca se ouviu tanto em depressão de pastores e líderes. Nunca se ouviu tanto sobre esgotamento no ministério. Por que será que Jesus esgota? Pelo contrário, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pera lá, tem alguma coisa trocada aqui. Quando nós queremos trazer o pragmatismo para dentro da igreja e transformar a igreja numa empresa, a igreja se torna um ambiente de esgotamento. A igreja se torna um ambiente onde nós vamos gemer para cumprir metas e alvos e desafios, e quando acaba um, tem o outro maior. E não é prazeroso. E aí a igreja, presta atenção, eu estou terminando. A igreja começa a ter prazo de validade. O que é prazo de validade? Eu não aguento ficar naquele lugar mais do que 2, 3, 5 anos. E aí você vai fazer uma pesquisa no meio daquele tipo de igreja, presta atenção. Você vai notar que há uma rotatividade perigosa. As pessoas que estão há mais tempo ali estão há 2, 3, 5, estourando alguns 7 anos.
E quem que fica em tipos de igreja dessa forma? Os jovens são os primeiros a sair. Segundo lugar, os homens. Aí fica o grupo mais fiel, são as irmãs idosas. É o grupo mais fiel. Você vai numa igreja, você só encontra irmãs idosas. E eu falo isso não é contra elas não, é a favor delas. A igreja onde eu me converti, presta atenção, a igreja onde eu me converti, se você volta lá, só tem irmãs idosas. Quarteto Boas Novas, 4 velhinhas. Surgem bênçãos sobre o venturoso Pai. Cadê os jovens? Já estão noutra há muito tempo. Foram o primeiro grupo a sair e embora. Por quê? Porque essa igreja cansa. Abriram um buraco na minha jugular e colocaram um canudo. E a época na minha vida que eu não estou afim de frutificar muito, porque o frutificar significa trazer gente para a igreja, trazer gente para a igreja, trazer gente para a igreja. Eu estou morrendo, mas eu tenho que trazer gente para a igreja. Eu estou arrastando a minha perna, mas traz gente para a igreja, traz gente para a igreja. Aí você fala, mas está errado trazer gente para a igreja? Não, meu filho, é claro que não está. Mas isso devia ser consequência de algo maravilhoso, da experiência maravilhosa que eu estou tendo nesse lugar, arrebatadora de vida de Deus, de ânimo, de inspiração, de empolgação. Eu estou explodindo de alegria e de fé, e eu propago aquilo naturalmente. Agora o contrário não é assim. Eu estou exaurido, eu estou cansado, eu não tenho mais motivação, eu não tenho mais inspiração, mas eu tenho uma ordem. E aí a coisa vai esticando no nível da ruptura, porque eu chego e falo, eu não estou bem. Você está perdendo a visão? Estou perdendo mesmo a visão. Eu não estou bem. Você tirou os olhos de Cristo? Eu acho que eu tirei. Mas eu não estou legal. Você está na lei, não está na graça. Eu acho que eu estou na lei mesmo. Me ajuda. Sabe, esse é um filme que eu já vi, e é um filme de péssima categoria, onde no final todos morrem. Não é um filme de final feliz. Mas é interessante. Como é que Jesus disse então? Ide, olha aqui, ide portanto, indo portanto, no dia a dia, à medida que você caminha, vivendo aquela experiência sobre a qual eu me referi, de uma comunidade saturada de vida, de presença de Deus, de inspiração, de graça, de experiência de comunidade, de relacionamentos significativos, relevantes, onde você pode ser você mesmo, você não tem que criar uma imagem falsa. À medida que vivemos isso, há motivação para ir pregar o evangelho. Eu conversava com Kleberson sobre grupos temáticos de evangelismo que funcionassem para aqueles que quisessem viver isso 1, 2 vezes no ano, tipo adolescentes que querem fazer passeio na trilha e chamar os colegas e aproveitar, né, fazer isso durante 4 semanas, por exemplo, e evangelizar os colegas. As irmãs que têm filhos pequenos e querem se reunir para estudar sobre criação de filhos do 0 aos 6 anos, convida as amigas, conhecidas, parentes, vizinhas, faz isso durante 4 semanas. Isso pode desembocar no encontro na igreja, encontro na casa. Ou os casais podem reunir com outros casais, 2, 3 casais da igreja, chamam mais 4, 5 casais de fora, e vamos viver durante 4 semanas ali, conversando e compartilhando sobre temas importantes do casamento, para ter um casamento melhor.
para ter uma comunicação melhor, para ter uma vida familiar melhor. E chama outros casais, no final evangeliza, faz um encontro na casa. Isso tem tudo a ver com cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Isso não pesa. E outras pessoas serão acrescentadas ao número daqueles que devem ser salvos. Sabe, irmãos, a igreja de Deus é esse ambiente extraordinário e vivo, onde o mover do Espírito Santo flui. E eu quero terminar com essa palavra dizendo que Deus tem um mover de Deus novo para vocês neste lugar. O Espírito Santo é aquele que tem mais interesse em se mover no meio dos irmãos, mais do que você. É hora de nós, como líderes nessa igreja, nessa comunidade aqui em Curitiba, orar para que a fome aumente entre nós, a sede de Deus, os anelos, a expectativa de um visitar do Espírito Santo cresça de maneira poderosa entre nós, até que essa nuvem seja tão carregada de poder, de autoridade, de graça, que chova sobre nós de maneira viva, poderosa, essa presença do Senhor. Quero perguntar quantos desejam um novo avivamento aqui em Curitiba, e quantos querem viver isso. Eu quero te perguntar quantos desejam que os seus filhos vejam, participem de um poderoso avivamento na casa de Deus. Sabe, várias vezes eu orei: Senhor, não permita que os meus filhos cresçam sem experimentar um poderoso avivamento. Deus ouviu o meu clamor, meus filhos experimentaram o mover de Deus. Sabe, que esse lugar se torne um lugar, quando eu falo lugar, não me refiro a essas 4 paredes, mas essa comunidade, cada igreja na casa, em cada casa, se torne um foco de avivamento em Curitiba, de multiplicação, de crescimento de vida. E acrescentava o Senhor o número daqueles que deveriam ser salvos. Eu gostaria que você ficasse de pé onde você está, nesse momento. Olha para mim. O grande mandamento impede que a igreja se torne uma empresa, e a grande comissão impede que a igreja se torne um clube. Nós não fomos chamados nem para ser um clube e nem para ser uma empresa. Isso aqui é a família de Deus. Eu gostaria que agora você saísse do seu lugar, procurasse alguém, um discípulo, alguém do seu relacionamento, e que você se ajuntasse a esse irmão, a essa irmã, para orar por essa igreja. Agora há pouco nós oramos, Cleberson nos conduziu em oração pela igreja de maneira geral, mas agora você vai orar por esta experiência em Curitiba, aqui na região, e você vai pedir: Deus, leva-nos a experimentar de maneira plena essa experiência de sermos uma comunidade viva, cheia da tua presença, onde teu Espírito Santo flui, onde milagres acontecem, onde o sobrenatural está presente. Oh Espírito Santo, que a sua expectativa nessa tarde cresça em relação à igreja. Fala para Deus: cada vez que eu for me reunir com os irmãos, a minha expectativa será alta pela manifestação da presença de Deus, por cura divina, por batismo no Espírito Santo, pelo sobrenatural acontecendo. Sai do seu lugar, procure alguém com quem você possa orar, com quem você tem liberdade de orar. Vamos fazer isso de 2 em 2, de 3. Vamos dizer para o Senhor juntos: Senhor, nós queremos isso, queremos viver essa experiência.